Sejam todos muito bem-vindos, quem vos fala é Felipe de Deus e esse é mais um vídeo do canal Vamos Falar de História. Hoje nós vamos falar um pouco sobre política internacional, nós vamos falar sobre esse encontro do G20, nós vamos falar sobre os BRICS, sobre a Venezuela, sobre esse tal Acordo de Paris, para vocês ficarem por dentro. Mas antes eu vou responder aqui a pergunta que muitos têm feito aqui no canal. Qual é o programa que eu uso para editar os meus vídeos? Não basta somente gravar um vídeo, mas é necessário editá-lo para torná-lo algo mais impactante e emocionante. Para isso eu uso o editor Wondershare Filmora, um editor simples, prático e extremamente eficaz. O Wondershare Filmora disponibiliza centenas de áudios, transições, efeitos e ferramentas necessárias para tornar o seu projeto algo mais profissional. Então, galera linda do meu coração, principalmente você, que é criador de conteúdo, para baixar o programa Wondershare Filmora, acesse os links que vão estar disponíveis aqui embaixo na descrição. No fim dessa semana, Jair Bolsonaro, nosso atual presidente da República, se encontrou com diversos líderes internacionais na cúpula do G20, que reúne aí as 20 maiores economias desse planeta que muitos acreditam que seja uma terra plana. Enfim, esse encontro aconteceu lá em Osaka, no Japão. Todos os 5 líderes dos BRICS também estavam presentes nesse encontro. Os BRICS, para quem ainda não sabe ou se esqueceu, não é um bloco econômico, muito menos uma instituição formal, oficialmente registrada, não é uma instituição internacional burocraticamente registrada, por assim dizer. O BRICS é nada mais do que um grupo informal composto pelo Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, que tem como principal objetivo ajudar um ao outro economicamente. Inclusive, Bolsonaro se encontrou pela primeira vez com os demais líderes dos BRICS. Existe uma grande questão envolvendo os BRICS e o Brasil. O nosso atual presidente, Bolsonaro, é conservador e isso fez que naturalmente o Brasil se aproximasse muito dos Estados Unidos e não da China e da Rússia, por exemplo, que fazem parte dos BRICS e inclusive são aliadas do governo de Nicolás Maduro. Para quem não sabe, os BRICS surgiu lá durante o período em que o Brasil era governado pelo governo do Partido dos Trabalhadores. Então fica aquela questão, como vai ser a relação do presidente do Brasil, um presidente conservador, com os demais membros líderes dos BRICS. Nesse encontro, 2 questões principais foram debatidas com o nosso atual presidente: a crise na Venezuela e o Acordo Climático de Paris, que tem como principal meta manter o aquecimento global abaixo de 2 graus Celsius. Esse acordo de Paris causou um desconforto diplomático entre Emmanuel Macron, presidente da França, e Bolsonaro, presidente do Brasil. Emmanuel Macron declarou que não assinaria nenhum acordo comercial com o Brasil caso o nosso país saísse do Acordo de Paris. Isso ameaçava muito as futuras negociações entre a União Europeia e o Mercosul. No entanto, o presidente Bolsonaro deixou claro que, de imediato, o Brasil vai permanecer no Acordo Climático de Paris, que foi assinado lá em 2015. O Acordo de Paris determinou, entre outras coisas, que os países ricos devem financiar em 100 bilhões de dólares por ano até 2020, medidas que atendam os países que estão em desenvolvimento em relação às políticas climáticas. Bem, os BRICS deixou bem claro de que irá permanecer e tentar cumprir todas as metas desse Acordo Climático de Paris. A crise na Venezuela também foi motivo de debate entre os BRICS, entre os líderes mundiais na reunião do G20. Apesar da China e da Rússia serem aliadas do atual governo venezuelano, Nicolás Maduro, o nosso presidente Bolsonaro, em seus discursos, deixou claro de que é a favor de uma ação conjunta dos BRICS contra a crise na Venezuela, mas em nenhum momento, pelo menos por parte dos países que formam os BRICS,
foi mencionada uma possível intervenção militar na Venezuela. A crise na Venezuela também foi debatido entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente brasileiro, Bolsonaro, que discutiram a possibilidade de realizar pressão em países que financiam, que apoiam diretamente aí Nicolás Maduro, países como, por exemplo, Cuba, que foi mencionado na discussão. As sanções econômicas ainda são as principais escolhas dos países para tentar combater o governo de Nicolás Maduro. Para quem não sabe, mais de 4 milhões de venezuelanos fugiram da Venezuela desde o início da crise. Galera, por enquanto é só isso. Para finalizar, eu tenho que lembrá-los de que o próximo encontro da cúpula dos BRICS será aqui no Brasil, no final do ano, lá em Brasília. Fiquem com Deus e nos vemos em breve aqui mesmo no YouTube.